A paz de Cristo, amados. Eu queria compartilhar com vocês acerca de um texto da Palavra de Deus, um texto muito conhecido nosso, e durante essa pandemia eu acredito que é o texto mais falado quando se fala em oração para cura. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7. Talvez você até já saiba qual é o verso, que eu vou citar. O verso 14, ele é bem conhecido nosso. Ele foi bastante falado, tem sido bastante falado durante essa pandemia. Mas eu queria compartilhar algo com vocês acerca desse texto, nesse dia. Eu vou ler a partir do verso 12, que vai falar assim, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 12, vai falar assim: E o Senhor apareceu a Salomão de noite, e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para sacrifício, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Aqui é o Senhor que está falando com Salomão. Salomão, ele tinha acabado de orar na inauguração do templo, foi algo maravilhoso. O texto ele começa falando no verso 1 de 2 Crônicas, capítulo 7, que quando Salomão acabou de orar, o fogo do céu, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E a tal ponto que os sacerdotes, o texto continua relatando isso, que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Há textos, há traduções que nesse texto aqui no verso 2 de 2 Crônicas 7, que vai falar que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Então aqui a glória do Senhor foi derramada após a oração de Salomão, e essa palavra que eu li para vocês agora é uma resposta que Deus está dando a Salomão da sua oração. Deus está falando com Salomão aqui sobre o lugar, essa casa que seria a casa de sacrifício. Deus disse que ouviu a oração de Salomão e escolheu aquele lugar para a casa de sacrifício. A questão aqui que eu queria abordar com vocês é o seguinte: o texto ele precisa ser bem analisado. Como nós falamos, eu falei ainda há pouco que esse texto tem sido muito utilizado, mas algo me chamou a atenção aqui nesse texto, é o que eu queria compartilhar com vocês. O Senhor fala para Salomão: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aqui a gente vai analisar que Deus ele não está dizendo que vai fazer e também não descarta a possibilidade de fazer isso aqui. Ele vai dizer se eu fechar os céus, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo. Então aqui a gente vê que Deus ele não está dizendo que faria isso, como também não vai descartar a possibilidade de fazer isso.
E o que a gente mais vê hoje são debates, são discussões acerca do Covid-19. Tem pessoas que dizem que foi Deus que mandou, tem outras que dizem que não foi Deus que mandou. E a questão desse debate não está resolvendo nada, porque a questão aqui é se o povo que se chama pelo nome do Senhor. A questão aqui não é se Deus fez ou se Deus não fez. A questão aqui é se o povo que se chama pelo nome do Senhor fizer aquilo que ele está dizendo aqui na palavra, porque foi uma palavra direcionada de Deus para Salomão. Então a gente deveria descartar essa questão se foi Deus ou não que fez isso. A questão aqui é se o povo que se chama pelo nome do Senhor. O povo que se chama pelo nome do Senhor, nós entendemos hoje que somos nós também, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos nação santa, nós somos raça eleita, somos povo escolhido, somos sacerdotes de Deus hoje. Então, essa palavra aqui, ela se aplica a nós perfeitamente. Nós somos povo hoje que se chama pelo nome do Senhor também. E a questão é que Deus lhe deixa claro aqui que tudo isso que, embora se acontecesse, se ele enviasse ou não, isso aqui não é a questão é se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vê que aqui há uma condição, né? E fica essa parte condicional, vem aí no verso 13, no verso 14, falando isso. Se Deus está dizendo, se eu fizer, e se eu fizer, e se eu fizer. Aí logo depois ele vai falar, se o meu povo, ou seja, é algo condicional. Não é incondicional, não é algo que depende exclusivamente de Deus. A Bíblia fala de promessas, e há promessas que a gente sempre vai ver essa palavra aqui. Se fizeres isso, né? Se ouvires a minha voz, vocês vão comer o melhor dessa terra, se ouvires a minha voz. Então, aqui há uma condição, e a condição foi colocada sobre o povo de Deus, sobre o povo que se chama pelo seu nome. E o que eu queria chamar a tua atenção aqui também era a questão do sarar a terra. Quando fala que Deus vai sarar a terra, se a gente analisar, vem antes se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar a terra vem por último aqui, porque antes vem coisas que são condicionais. A gente escolhe fazer ou não. E o sarar a terra é o fruto, é o resultado de pessoas que se humilharam, pessoas que são chamado povo de Deus, são chamados pelo nome do Senhor, povo que é chamado pelo nome do Senhor, a igreja. Então ele está dizendo que se houver isso, aí ele vai sarar a terra. A oração hoje que eu tenho observado, muitas pessoas têm orado e usado aqui esse texto, não com um coração arrependido, porque a aflição não tem trazido esse arrependimento. Porque se a gente analisar aqui, Deus ele fala de coisas que poderia vir a acontecer. E essas coisas que poderia vir a acontecer, ela ia trazer humilhação,
ela ia fazer o povo orar, ela ia fazer, essas coisas iam fazer o povo buscar a face do Senhor, essas coisas iam fazer o povo se converter dos seus maus caminhos e orar e buscar a face do Senhor. Então a gente vê que a questão do sarar a terra, na realidade, é uma consequência de pessoas que estão com o coração arrependido, pessoas que estão se humilhando diante do Senhor. E qual tem sido a motivação nossa em orar, pedindo que Deus ele sare a terra? Eu fiquei pensando acerca das motivações, o que tem levado as pessoas a clamar para que Deus ele sare a terra. Será que a motivação de clamar para que Deus sare é o resultado de corações arrependidos, de corações que estão se humilhando perante o Senhor, ou são de pessoas que na realidade estão com saudade do social? Pessoas que estão com saudade de ficar juntos com mais pessoas, né? Vamos falar assim, aglomerados. Pessoas que estão com saudade dos seus passeios, de estar na praia com muitas pessoas, ou até mesmo dentro da igreja ali reunidos, né, aglomerados ali juntos, adorando ao Pai. Qual tem sido a motivação que tem levado a gente a orar e clamar ao Senhor para que Ele sare a terra? Pelo que eu vejo aqui nesse texto, quando chega na parte que diz que Deus vai sarar a terra, Ele vai ouvir dos céus a nossa oração. Primeiro fala assim: então ouvirei dos céus e vou perdoar os pecados de vocês e vou sarar a terra. Então sarar a terra está totalmente envolvido com arrependimento, com se humilhar perante o Senhor. E eu deixo esse questionamento para nós nesse dia: qual é a nossa motivação? A nossa motivação para pedir que Deus ele sare a terra é porque nós estamos com saudade de coisas que a gente não faz mais? Você é um ser social, sim. Quando Deus cria o homem, lá no Éden, a única coisa que Deus disse que não era bom era que o homem estivesse só. Então isto está dentro do homem. A Bíblia condena uma vida solitária. A Bíblia diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Eu sei que nós fomos criados, somos pessoas que vivemos numa sociedade, fomos criados por Deus para isso. Mas a questão hoje é: a nossa oração, nosso clamor tem sido motivado por isso ou por corações que realmente estão arrependidos? Que a aflição gerou arrependimento no nosso coração. A aflição trouxe humilhação para nós, nos fez se humilhar, nos fez reconhecer os nossos caminhos e se arrepender. Então pense nisso. Qual tem sido a motivação do coração em pedir que Deus ele sare a terra? O texto aqui é lindo demais e ele é muito claro. Ele diz que o sarar a terra é uma consequência de corações arrependidos. Corações que reconheceram os seus caminhos e se arrependeram. Então pense nisso nesse dia. Qual é a minha e a sua motivação em que Deus sare a terra? É resultado de arrependimento, de humilhação perante o Senhor, ou é porque a gente quer ter a nossa vida social de volta? É porque a gente quer fazer tudo o que a gente fazia antes e hoje a gente não pode mais? Pense nisso, guarde essa palavra no teu coração, reflita sobre isso, e antes de pedir ao Senhor que Ele sare a terra, que haja verdadeiramente humilhação em nosso coração, que a gente se humilhe perante o Senhor e a gente se arrependa. Aí sim Ele vai ouvir dos céus e vai sarar, vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra.
Fique na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.